texto e discurso são a mesma coisa? A forma que a gente se comunica influencia nos nossos atos ou até nas práticas sociais? É sobre isso que vamos falar hoje. Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Se por acaso você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui falamos sobre aspectos que envolvem a ciência da linguagem, a linguística, a análise de discurso, enfim, estamos aqui desvendando, investigando esse universo enorme e maravilhoso, uma parte tão desconhecida aí que faz parte do curso de letras e tão importante também para entendermos, o homem, a sociedade como um todo, porque isso tudo está interligado com certeza. Eu sou a Amanda e nesse vídeo vamos falar sobre alguns mitos e verdades sobre o discurso. Vamos lá? O primeiro deles é que texto e discurso são a mesma coisa. E aí, você acha que é ou não? E isso é um mito. Pelo menos aqui na perspectiva que estamos trabalhando, aliás, vale ressaltar que assim, a análise de discurso, assim como a linguística, tem suas diversas abordagens, diversas correntes teóricas dentro desse campo. É como se a análise do discurso fosse um enorme guarda-chuva e dentro dela há várias segmentações, enfim, que se conversam, em alguns momentos se distanciam, mas de qualquer forma tá aí pesquisando o discurso. Então aqui nesse vídeo eu vou falar numa perspectiva discursiva, mais voltada aí para a linha da análise de discurso peixotiana, análise de discurso materialista, que é a linha que eu pesquiso aí no mestrado, enfim, tenho mais contato. Então, nessa abordagem, a gente não trata texto e discurso como a mesma coisa. Pensa assim, que o texto é como se fosse aquela pontinha do iceberg, aquela que todo mundo vê, a menorzinha, só que o que sustenta esse texto, essa parte que está visível, é tudo que está ali por baixo, que é esse discurso. Então, aquela parte invisível do iceberg que fica ali nas águas mais profundas, sabe-se lá quantos metros abaixo d'água, é o discurso que vai sustentar o texto. Então, de acordo com Eni Orlandi, o texto tem essa ilusão de unidade que precisa ter início, meio e fim. Não é assim que a gente aprende na escola, que um texto tem que ter início, meio e fim. Na análise de discurso, a gente vai entender isso como uma ilusão de unidade, porque nada é fechado, compacto, os sentidos acabam ali, E o discurso, que é essa parte maior que está ali por baixo, então, desse iceberg, são, dentro da linha da análise de discurso materialista, efeito de sentido entre locutores. Nossa, mano, como assim? Entendi tudo. Calma. É porque, assim, aqui no canal, aliás, vou deixar aqui nos cards, tem um vídeo só sobre análise de discurso materialista e também um vídeo falando aí sobre Peixe e suas contribuições. Lá eu detalho mais. Mas, assim, resumidamente, podemos dizer que esse efeito de sentido entre locutores é porque não é um sentido único, verdadeiro, mas isso é construído, ali a partir das posições do que o sujeito assume para dizer aquilo, as determinações sócio-histórico-ideológicas, tudo isso vai influenciar na construção daquele sentido. Então, falar que texto e discurso é a mesma coisa é um mito. A segunda afirmação é de que o discurso é um ato político, e isso é verdade. Na perspectiva defendida pela análise de discurso materialista, a gente vai entender que, na verdade, isso de um modo geral, todos os sentidos, os sentidos, as significações, ela se dá por meio da linguagem, certo? Certo. E aí, essa construção simbólica de objetos, de sentidos, que se dá por meio da linguagem, é um ato político. Mas como assim? Porque a construção dos sentidos, elas estão relacionadas a determinações sócio-histórico-ideológicas dentro de uma determinada formação social. Então, não há como desvincular que algo signifique simbolicamente através da linguagem sem
esse aparato, né, sem essa determinação sócio-histórica ideológica, dentro de uma determinada época, dentro de uma determinada formação social. Hoje, por exemplo, a gente tem uma determinada formação social que vai influenciar nesses sentidos, que daqui a um tempo podem ser outras. Então, a construção do ato político aí, né, no discurso é uma verdade, porque isso está relacionado à construção de sentidos. E quando eu falo ato político, não estou falando de partidos políticos, entendam bem. A questão política aqui não é da política do governo A, governo B, esquerda, direita, não é isso. É que para significar, para produzir sentidos, a linguagem ela está relacionada a essas determinações sócio-histórico-ideológicas que vão influenciar, vão determinar os sentidos numa determinada época, numa determinada formação social. Uma outra afirmação que trago aqui é que as práticas discursivas regem as práticas sociais. E aí, você acha que sim ou que não? E sim, é uma verdade. Aliás, quando isso está até ligado ao tópico anterior da questão do ato político, né, da linguagem, pensa bem, tudo o que nós fazemos é por meio da linguagem, né? A forma de se expressar, a comunicação no dia a dia, seja ela qual a intenção for nesse ato comunicativo com um outro sujeito. Tudo a gente recorre à linguagem para produzir sentidos, para produzir a comunicação. Então, a forma que a gente se comunica, a forma que construímos discursos, isso vai possibilitar, por exemplo, combater preconceitos ou perpetuar esses preconceitos, atenuar ou evidenciar, ou pelo menos deixar um pouco mais nítido, né, as desigualdades sociais, circular informações ou fake news, entre outros diversos aspectos que poderiam ser citados aqui. Então, dizer que as práticas discursivas não tem nada a ver com as práticas sociais, que o discurso dito produzido em determinada época por um sujeito ou por uma formação, enfim, não tem nada a ver com o que se acontece, com as decisões que são tomadas, é tentar colocar uma venda nos olhos e fingir que está tudo bem, porque há muitas nuances. E é nesse discurso, na análise de discurso, que a gente começa a investigar essas nuances que vão determinando sentidos, por que certa coisa é dita de uma forma e não de outra. Então, tudo isso vai influenciar, certo? Então, é bom reparar, a forma que a gente se comunica influencia, sim, nas nossas atitudes, em tudo isso que foi dito aqui de preconceito, desigualdade e, assim, a gente aqui acaba falando parece que só de algo negativo, como preconceito, desigualdade, mas aqui o que é dado como uma verdade também é uma construção histórica, né? Então, todas essas nuances vão sendo observadas nas práticas discursivas que regem as práticas sociais. E, por último e não menos importante, a última afirmação que eu trago aqui é que a análise de discurso é achismo. E aí? Depois de todo esse vídeo, lógico que isso é um mito, né, gente? Falar que a análise de discurso é achismo é, assim, aquela velha história, né? Que a gente vive numa sociedade em que ciências exatas, ciências quantitativas, enfim, têm maior relevância para determinados grupos, determinadas pessoas, enfim, enquanto as ciências humanas ficam nesse campo do achismo. E a análise de discurso, como essa ciência do entremeio, para citar Orlandi, entre a linguística e as ciências sociais, também acaba sofrendo desse preconceito e dessa desvalorização que se tem com as ciências humanas de um modo geral. Mas a análise de discurso, exatamente, ela nasce dessa necessidade de se observar e analisar como discursos são construídos, porque produzem determinados efeitos de sentido e não outro, por exemplo, e isso tem sim a sua base teórica, né? o seu embasamento teórico, a sua própria metodologia, sua própria forma de constituir um corpus e pelo próprio nome que traz, né? Analisar. E essa análise
ela se dará a partir da pergunta ali que o pesquisador ou pesquisadora desenvolve, lembrando que a gente busca compreender o funcionamento discursivo para entender ali, né, compreender mesmo como o sentido foi construído daquela forma, por que aquele sentido e não outro, levando em consideração as condições de produção, a posição que o sujeito assume para dizer aquilo, as determinações sócio-histórico-ideológicas, relações de poder, enfim, tudo isso é levado em consideração para fazer uma análise. Então não é achismo pensar que o discurso é isso ou não é, fulano disse isso querendo dizer aquilo. Isso é muito simplista e é uma análise, no mínimo, rasa, né? Então, há muito estudo, há muita leitura e muita delicadeza, porque são muitas nuances, assim, muitas... realmente, né? É delicado o processo. Então, é uma forma de investigação válida para aí agregar aos conhecimentos linguísticos, sociais, históricos, né? Como uma ciência do entremeio, como já falei aqui da Holândia, que busca contribuir tanto para a linguística, tanto também para as ciências sociais, porque observar o discurso é ver um homem em movimento, né? E com isso a gente também aprende a observar a sociedade como um todo. Bom, essas foram algumas frases trazidas aqui para dizer o que é mito e o que é verdade. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!